Fala trader, aqui é Diógenes e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode identificar diferentes tipos de tendência utilizando diferentes tipos de média móvel. E mais do que isso, você vai entender também como que você consegue identificar qual é a tendência que está acontecendo e quais são as possibilidades e riscos de cada modelo, cada tipo de tendência que acontece no mercado. Esse vídeo é oferecido a você através da Markets.com, uma corretora multirregulamentada que está presente em mais de 170 países. E tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo. Se você quiser conhecer essa corretora, que é onde eu faço as minhas operações, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para entrar em markets.com e você entender como é que funciona a corretora. Eu, particularmente, recomendo que você entre, baixe a plataforma, faça um teste em conta demo. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa corretora, que é onde eu faço as minhas operações. E agora vamos para o tema do nosso vídeo, para a gente falar de diferentes tipos de tendência e como que você pode identificar cada tendência utilizando diferentes médias móveis. Deixa eu compartilhar minha tela com você e a gente vai fazer isso agora. Bom, a gente consegue observar como que aqui nós temos, né, algumas médias móveis, vou te falar de todas elas, tá? Essa primeira média móvel é uma média de 9 períodos, simples, média móvel simples de 9 períodos, tá? Essa magenta. Nós podemos ver essa azul é uma média móvel de 20 períodos. A média vermelha é uma média móvel de 60 períodos. A média verde é uma média de 100 períodos. E a média móvel preta é uma média de 200 períodos. É importante lembrar que o mercado ele pode se apresentar de diversas formas para você e para mim, ok? E pode existir pode não, né? Existem diferentes tipos de tendência, dependendo de como que a tendência se desenvolve, baseado na inclinação da tendência, baseado na quantidade de candles que compõem o movimento de impulso e retração, e todos esses detalhes são importantes para você entender onde que você está operando. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer uma pequena descrição rapidamente do que é uma tendência, né, para a gente ficar todos na mesma página. Uma tendência é basicamente um movimento predominante do mercado em uma determinada direção. Graficamente, uma tendência ela aparece, né, para a gente no formato de topos e fundos cada vez mais altos em uma tendência de alta, tá? Ou topos e fundos cada vez mais baixos em uma tendência de baixa. Então, basicamente, uma tendência é uma direção predominante que graficamente se apresenta através de topos cada vez mais altos no gráfico, né, topos e fundos cada vez mais altos, uma tendência de alta, ou em uma tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos, mostrando a direção predominante de queda, certo? Muitas pessoas, existe uma certa discussão meio que infinita sobre qual que é a melhor média móvel, né? A média móvel de 20 é melhor do que a média de 50, ou a média de 50 é melhor que a 200. E essa discussão não faz sentido. Por quê? Porque o mercado apresenta diversos tipos de tendência. Por exemplo, uma tendência que ela se apresenta desse jeito, tá? Nessa inclinação, ela pode aparecer para a gente através de uma média, por exemplo, de 60 períodos, onde ela vai passar por aqui, a média móvel. Porém, talvez, se a gente ampliar um pouco e der uma olhada mais de perto, pode ser que este movimento já seja uma tendência também, ok? E aí, nesse caso, né, a gente pode, talvez, identificar essa tendência de alta com uma média de 9 períodos. Ou seja, as tendências elas podem aparecer de diversas formas, baseado na velocidade, quantidade de candles com que o mercado se movimenta, inclinação de cada movimento e os ciclos, tá? E eu vou te mostrar cada uma delas aqui. Então tem essas 5 médias móveis aqui, que mostra 5 cenários de tendência para a gente. Vou te mostrar a primeira, a média de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos, ela anda muito próxima do preço. A gente precisa perceber que a média de 9, ela mostra para a gente uma tendência nesse formato, com uma tendência forte, inclinada, direcional, tá? Desse jeito. O movimento a favor da tendência, ele é composto de poucos candles e a retração geralmente é composta de 1, 2, 3 candles, não muito mais do que isso. E aí o mercado já retoma o movimento de alta e faz de novo uma retração de 2, 3 candles, geralmente não muito mais do que isso, e novamente ele sobe. Então a gente pode observar que a média móvel de 9 períodos,
ela ajuda a identificar esse tipo de tendência que é mais curta, é mais rápida. Ó, o mercado subiu, tá? Fez uma retração de um candle aqui, subiu de novo, retração de 1, 2, 3 candles, já subiu de novo, retração de 1, 2, 3 candles. A média móvel de 9 períodos é excelente para identificar esse tipo de tendência que a gente pode observar aqui no gráfico, tá? Ou aqui nessa tendência de baixa, a gente pode ver, aqui, ó, a gente consegue observar, mesma coisa, o mercado caiu, retração de 1, 2, 3 candles, mercado caiu de novo, retração de 1, 2, 3, 4 candles, mercado caiu de novo e assim por diante. Qual que é uma das características dessa tendência? É que ela, geralmente, ela dura pouco tempo, tá? Por causa que o mercado não vai se manter, né? Geralmente não vai se manter em uma tendência se apoiando na média de 9 por muito tempo. Então, geralmente faz movimentos direcionais por alguns candles, tá? E aí faz uma retração um pouco mais forte e assim por diante. Então, essa tendência que pode ser identificada através da média de 9 períodos, ela é uma tendência bem inclinada, com os candles de retração são menores, acontecem menos candles, tá? E o sentimento aqui é euforia, principalmente. A média móvel de 20 períodos já nos mostra um outro tipo de tendência, onde a gente pode observar o mercado fez um movimento de alta aqui, voltou na média de 9, subiu e voltou na média de 9, tá? Subiu, aqui ele falhou, né, em continuar subindo e assim por diante. Ele caiu, não chegou a voltar na média de 9 e a gente pode observar que muitas vezes a tendência ela não vai voltar exatamente em todas as médias. Nesse caso especificamente, né, se a gente olhar aqui, ó, lembra que aqui a média de 9 estava passando? Deixa eu pegar outro gráfico que você vai ver. Exatamente aqui, ó, olhamos nesse momento, vamos olhar somente para as médias azul e magenta. Então, o preço voltou na média magenta aqui, tá? Mas não voltou na azul. Então, a gente pode observar essa tendência de baixa, como acontece muitas vezes essa situação. A média de 20, ela é uma média que já ajuda, né, a gente a identificar tendências um pouco mais, eu diria, não tão inclinadas quanto da média de 9. As retrações tendem a ser um pouco maiores, com 5, 6, 7 candles, tá? Isso a gente consegue observar queda por aqui, retração por aqui. E a média de 20 ajuda a identificar esse tipo de tendência. O mercado fez um movimento de queda, retração, queda de novo, retração, queda de novo, retração e assim por diante. Depois nós temos a média de 60 períodos, que está marcada em vermelho. Essa aqui já é uma tendência, eu diria que intermediária, ok? Por quê? Os movimentos que acontecem geralmente são movimentos mais amplos, onde o mercado faz um movimento forte, né, de alta ou de baixa, e aí o mercado volta com mais candles, 10, 15, 20, 30 candles de retração, até chegar próximo da zona da média. Sobe de novo, volta aqui novamente para a zona da média. Aqui muitas vezes ele não volta, né? Lembra que aqui ele voltou na média de 20? Essa comparação acho que é importante e didática, né? Então vamos ver aqui, ó, aqui o preço voltou na média de 20 períodos, tá? Quando a gente fala da média de 60 períodos, ele já não voltou. Deixa eu ajustar o gráfico aqui. Quando a gente fala da média de 60 períodos, aqui ele não voltou. Tá? Então, a média de 60 ajuda a gente a identificar as tendências um pouco mais longas, tá? Eu diria tendências intermediárias. A média de 60 ela combina muito com os níveis da Fibonacci. Se a gente medir aqui, ó, a gente pode observar como o preço voltou até a região dos 50%, próximo da confluência com a média de 60 períodos. Tá? A gente vai poder observar também que muitas vezes, né, o mercado não volta na média de 60, mas quando ele volta, tende a dar boas oportunidades a favor da tendência, dependendo de como tiver a situação. Tá? E nós temos também a média de 100, que é essa aqui, já mostra para a gente muito mais uma questão de direção e não exatamente como as outras que tendem a mostrar regiões de interesse e de suporte marcadamente. Então ela mostra para a gente, olha, o mercado está subindo, o preço está por cima da média, tende a mostrar que a tendência que o mercado está subindo. Se a gente olhar um pouco mais para trás, a gente vai ver que às vezes o mercado passa tempo sem voltar na média de 100, né? Mas ela consegue mostrar para a gente uma direção que aí nós podemos combinar a direção da média de 100 com outras médias menores. Por exemplo, aqui voltou e funcionou muito bem,
e assim por diante. A gente consegue observar que, mesmo assim, muitas vezes o preço toca na média, tende a subir, tá? Mas ela funciona melhor, eu diria, como um método para identificar a direção predominante do mercado. E por último, mas não menos importante, a famosíssima média de 200 períodos, que essa sim é vista como uma média mais de longo prazo, tá? Onde o mercado pode levar tempo para voltar a encostar nela, porque ela realmente demora, ela é mais longa. E porém, né, quando o mercado volta na média, dependendo da condição do mercado, pode dar boas oportunidades, dependendo de como tiver a situação do mercado, a favor da tendência. Então a gente pode observar o mercado caiu, demorou para voltar, fez uma retração aqui longa, né, 60 candles mais ou menos para voltar, porém deu uma ignição forte e caiu de novo, e aqui ele voltou para cá outra vez. Então a média, veja bem, a média de 200 pode servir como uma região de suporte, de resistência para possível venda, né, como foi aqui nessas duas vezes, mas ela também pode servir como método de direção, para dizer, olha, o mercado está em uma estrutura de baixa. E nada impede você, por exemplo, de utilizar a média de 200 períodos para mostrar a direção predominante do mercado e usar uma média de 60 ou até uma média de 20 períodos para encontrar oportunidades a favor dessa direção. Por exemplo, nós temos aqui todas as médias, né, que eu te mostrei, a média de 9, a média de 20, a média de 60, a média de 100 e a média de 200. Então, por exemplo, vou começar agora a tirar algumas, tá? Você pode, inclusive é um método bastante conhecido, né, utilizar a média de 20 em combinação com a média de 200. E nesse caso, opera-se apenas a favor da média de 200 períodos quando o preço volta na média de 20. E aí procura-se por possíveis oportunidades de compra e, basicamente, nós podemos ter diversas combinações das médias móveis. A coisa mais importante agora, eu diria para você, é o quê? Você desenvolver tempo de tela, tá? O que é tempo de tela? É você realmente brincar com esses números, com esses indicadores e etc., com as médias móveis, identificar, ver que cada média móvel ajuda você a identificar um determinado tipo de tendência, né? Quanto mais curta, quanto menor for a média móvel, mais inclinada é a tendência que ela ajuda a mostrar, tá? Mais euforia tem no mercado. Quanto mais longa for a média, mais longo prazo é aquela tendência e geralmente ela tende a funcionar melhor como um método para identificar a direção do mercado. Brinca com isso, entra aí no site da Markets.com, baixa a plataforma, tá? Abre uma conta demo e coloca para funcionar essas ideias, ok? Uma conta demo é uma ferramenta de aprendizado muito importante que vai te ajudar a realmente evoluir no mercado financeiro sem você ter o risco, né, de arriscar o seu capital de verdade. Então, enquanto você aprende, você pode testar os seus conhecimentos, estratégias e ideias em uma conta demo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. Se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa seu like, é muito importante. E eu vou trazer sempre conteúdo de alto valor para você aqui nesse canal, para que você possa entender como melhorar cada vez mais no mercado financeiro. Um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.